E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do Android Pit Brasil, e nessa semana chegou aqui na redação o Nokia Lumia 630. É claro que eu resolvi colocar ele lado a lado com o Moto G. E aí, vamos ver como é que ficou essa comparação? Bom, pessoal, a primeira diferença que a gente vai notar, é claro, é o design. Bom, como vocês podem ver, apesar dos dois aparelhos terem o mesmo número de polegadas, 4,5 polegadas de tela, o Lumia, ele se parece um pouco maior. Como vocês podem ver aqui, até quando eu coloco o Moto G em cima dele, a gente consegue ainda ver as bordas verdes do dispositivo. Então, a gente pode dizer que é um pouquinho maior, mas não que também tenha uma grande diferença nesse sentido. Quando você olha para os dois dispositivos com a tela apagada, você consegue ver que faz uma grande diferença você ter essa capa colorida, essa parte traseira colorida, e ela também é colorida na parte das laterais, o que é uma diferença para o Moto G, já que a Motorola já nos proporciona trocar a parte traseira, mas como vocês podem ver aqui, ela não tem ainda esta borda preta, né, no dispositivo que é preto e provavelmente a borda branca no dispositivo que é branco. Mas aqui você vai ter a borda do dispositivo na cor da parte traseira. Bom, ainda em termos de design, eu posso dizer que o que mais me chamou a atenção foi que quando eu fui fazer o teste, ao invés do Lumia 630 trazer, por exemplo, algo que a gente vê comumente nos dispositivos Android, o botão para ligar na parte de cima e os volumes na parte de baixo, como nós temos aqui no Moto G, o Lumia 630 tem o botão para ligar na parte de baixo e os botões de volume na parte de cima. Então, ele vai mudar um pouco também a experiência de uso se você está saindo de um dispositivo Android para um dispositivo Windows Phone. Já no caso do Motorola Moto G, a gente tem a mesma, os botões nos mesmos lugares que você vai encontrar aí no Nexus ou então em algum outro dispositivo. Bom, com relação ainda ao design, a gente tem na parte de cima um microfone extra para a câmera, enfim, para capturar e filtrar ruídos. Aqui na parte de baixo do Moto G também nós temos o microfone para falar e o microfone do Nokia Lumia 630 está bem aqui na frente, como vocês podem ver. Então, a Microsoft preferiu por trazer o microfone na tela. Além disso, nós temos aqui no Moto G, vocês podem ver aqui uma câmera frontal de 1,3 megapixels e aqui, 1,3 megapixel e aqui nós temos um speaker para você, de ligação, né? Para que você possa escutar o que a outra pessoa está falando. E aqui no Nokia a gente tem também o speaker, mas como vocês podem ver, nós não temos uma câmera frontal nesse dispositivo da Microsoft. Já na parte traseira, aqui podemos notar muitas diferenças. Bom, vamos começar pela câmera. A câmera, ela tem o mesmo sensor de 5 megapixels nos dois dispositivos, mas aqui vocês podem ver que a gente tem um flash de LED que suporta a câmera. Já aqui no Moto G nós temos o logo da Motorola um pouco acima do centro e no Nokia a gente também tem a marca da fabricante na parte central. Nesse lugar aqui nós temos o alto-falante que a Microsoft preferiu por trazer na parte de baixo, enquanto a Motorola trouxe o alto-falante na parte de cima do dispositivo. O que é interessante também notar é que o Lumia ele é reto, a parte traseira dele é reta, já o Moto G ele é curvo, então ele tem um grip melhor, uma pegada melhor. Como eu disse no início, a tela dos dispositivos possui o mesmo número de polegadas, ou seja, são 4,5 polegadas, mas nós temos algumas diferenças aqui. Bom, uma delas certamente não é a tecnologia usada nas telas, porque é a mesma, é IPS LCD, e também os dois dispositivos têm a proteção Gorilla Glass 3, ou seja, eles são resistentes a arranhões, enfim, não a quedas, ok? Como vocês lembram no meu vídeo, no meu drop test do Moto G, eles não são resistentes à queda, mas a arranhões e, enfim, batidas leves, você pode ficar tranquilo que os dois dispositivos vão lidar numa boa com isso.
E uma questão que me chamou a atenção, é claro, é a qualidade da tela. O Moto G ele tem uma resolução maior, ou seja, 720 pixels, e o Lumia 630 ele vem com uma resolução de 480 pixels. Isso traz uma densidade, uma menor densidade de pixels por polegada, ou seja, aqui no Moto G claramente a qualidade vai ser melhor. Como vocês podem ver, eu acredito que vocês possam ver no vídeo, aliás, é que aqui nós temos um branco mais puro, enquanto no Lumia nós temos algo mais amarelado, esverdeado. Então, com certeza você tem uma qualidade de tela melhor no Moto G. Enfim, a tela é excelente no Moto G para você assistir a filmes, a vídeos também no YouTube, e streaming de vídeo também é muito, a qualidade satisfatória, no que eu poderia dizer. No Brasil, o Lumia 630 vem com TV digital, então eu diria que a qualidade não é tão boa com relação à imagem por causa dessa questão da resolução da tela e da densidade de pixels por polegada. A grande diferença entre esses dois dispositivos está realmente no software. O design deles, é claro, é mais subjetivo, e também a qualidade de hardware, enfim, são bastante semelhantes, mas o software não, é bem diferente. Enquanto o Moto G roda com a última versão do Android 4.4 KitKat, o Nokia Lumia 630 vem de fábrica com o Windows 8.1. Como vocês podem ver aqui, a interface do usuário ela é bem diferente. Enquanto você tem essa interface em blocos, que vem com todos os dispositivos desta linha Lumia da Microsoft, você tem aqui no Moto G uma experiência com Android, uma experiência diferente. Por exemplo, você tem o lançador aqui de aplicativos e você também pode acessar widgets que você vai usar, enfim, como aplicativos inteligentes que vão informar você a partir da tela. Bom, aqui as diferenças que nós temos no Windows 8.1 são uma melhora na barra de notificações do dispositivo e, como vocês podem ver, existe uma diferença também já com relação ao software. Aqui eu tenho um acesso aos atalhos e aqui eu vou simplesmente ter acesso ao Bluetooth, ativar a câmera ou o brilho da tela. Com certeza você pode ainda personalizar esse número de atalhos que você tem aqui no Windows, bem como você pode fazer com o Android. Uma coisa que você não vai ter, se você vem do Android para o Windows, ou pelo menos não é que você não vai ter, mas você vai estranhar, são os serviços do Google. Claro, você não vai ter os serviços do Google diretamente no Windows Phone, claro que você vai ter, por exemplo, os serviços da Microsoft. Mas uma coisa que me chama a atenção, claro, tanto no Android quanto no Windows, é o fato dos dois assistentes de voz. No Moto G, nós temos acesso a Google Now e no Nokia Lumia 630 a Cortana. Bom, como é que funciona? Na realidade, os dois funcionam praticamente da mesma forma. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo para abrir um aplicativo. E, enfim, os dois estão funcionando bem. Vamos lá. Para ativar isso no Nokia Lumia, você tem que usar aqui o botão para pesquisa, pressionar ele por um certo tempo, e no Android você precisa simplesmente tocar aqui no microfone da busca do Google. Abrir Facebook. Iniciando Facebook. Como eu não tenho Facebook instalado no Moto G, ele não abriu direto o aplicativo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona na Cortana e no Google Now para abrir um e-mail do sistema, ok? Abrir Gmail. Iniciando Gmail. Abrindo o aplicativo. Enfim, você pode ver que os dois assistentes de voz funcionam na medida do possível e funcionam bem. E os dois funcionam em português, que é o mais interessante. Bom, como eu mostrei para vocês, no Android nós temos aqui o lançador de aplicativos e para você acessar os aplicativos usando o Lumia 630, você vai deslizar o dedo da direita para a esquerda, né?
E aí você vai ter aqui todos os aplicativos em ordem alfabética e você também pode fazer uma pesquisa. Além de você ter essa diferença de lançador no Android e no Windows, você também tem uma diferença aqui no acesso aos aplicativos recentemente usados, né? Aqui você tem um botão específico, aqui você pressiona e você vai ter uma interface no Lumia 630 muito parecida com aquilo que você tem hoje no iPhone. E aqui você tem o nosso velho e bom conhecido Android 4.4.4 KitKat. Enfim, nós temos aqui uma diferença óbvia na interface de uso dos dois sistemas operacionais. Bom, como eu falei no início, as duas câmeras possuem o mesmo sensor de 5 megapixels e o Moto G possui um flash de LED para suporte da câmera traseira. Já o Lumia 630 não, o que pode fazer com que em ambientes não tão bem iluminados você tenha problemas na hora de capturar uma imagem. Além disso, nós também temos aqui o recurso HDR no Moto G e também na captura de vídeo nós temos o Slow Motion. Então são algumas diferenças que você vai ter na câmera entre as câmeras desses dois dispositivos. Bom, nenhum deles o que eu posso dizer que as imagens elas são satisfatórias, ok? Você não vai ter uma excelentes imagens com esse tipo de sensor de 5 megapixels, mas também você vai poder contar aí com um recurso, enfim, de mid-range, certo? Bom, em termos de hardware, como você sabe, os dois dispositivos eles possuem o mesmo processador, o Snapdragon 400, que por si só ele já otimiza o uso da bateria dos dispositivos. A bateria do Moto G é um pouco maior, ela tem 2070 mAh, enquanto a bateria do Lumia 630 possui 1830 mAh. Só que, claro, como a gente sabe, o hardware do Moto G, por exemplo, a tela, ela tem uma resolução maior, ela vai exigir um pouco mais de trabalho enfim, ela vai drenar um pouco mais de energia da bateria. Já o Nokia, ele já não possui um hardware que exija tanto, então o fato da bateria dele ser um pouco menor não vai influenciar diretamente na capacidade desses dois dispositivos, pelo contrário. A bateria dos dois dispositivos tem uma média bastante parecida de uso, que vai variar, é claro, conforme o seu uso do dispositivo. Você pode ter ela por até 24 horas, ou então você pode ter por até 16 horas, conforme você usar para navegar na internet, conforme você usar o GPS ou para streaming de vídeo ou para streaming de áudio. Então também vai pesar um pouco sobre a sua experiência. Mas dois dispositivos, para dispositivos de gama média, eles são acima da média. Outra questão que vale mencionar aqui é que ambos possuem a versão Dual SIM e também uma diferença entre eles é a questão da memória. O Nokia Lumia 630 ele possui a possibilidade de memória expansiva, ou seja, você pode expandir a memória do dispositivo até 128 GB. Este modelo que eu tenho aqui possui 8 GB de memória interna e o Moto G também, 8 GB de memória interna. E se o Lumia oferece a possibilidade de expandir a memória, também existe uma característica que ele peca, ou seja, o Lumia 630 ele oferece apenas 512 MB de RAM, enquanto nós temos 1 GB de RAM no Moto G, o que vai, enfim, influenciar aí na maneira como você vai experienciar a performance do sistema. Ou seja, provavelmente você vai ter mais atrasos no Lumia 630, o que de fato aconteceu nessa minha experiência. E no Moto G você, enfim, tem a memória mínima de RAM que é exigida, digamos assim, para que você tenha uma ótima experiência com o desempenho do hardware e do software do aparelho. Bom, nessa disputa, a diferença entre o hardware também conta, é claro, mas o que pesa mais, na minha opinião, é o software. Então você vai ter que colocar de lado ou o Windows 8.1 ou então o Android 4.4 KitKat com experiência de software puro. Bom, eu não trocaria o Android KitKat pelo Windows 8.1 porque eu acredito que a capacidade de personalização do Android rodando
no Moto G é muito maior que a capacidade de personalização do Windows 8.1 rodando no Lumia 630. Mas enfim, essa é a minha opinião e eu gostaria de saber a sua opinião. Você ficaria com o Windows 8.1 rodando no Lumia 630 ou você ficaria com o Android KitKat rodando no Moto G? Qual é a sua opinião? Obrigado por assistir esse vídeo. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube ou então acesse www.androidpit.com.br para mais informações a respeito de dispositivos Android e aplicativos Android. Até a próxima!